poderia ficar muito tempo, como ele tinha uma aliança com o Império Romano, ele não poderia ficar preso a uma cidade. Então, ele ficava fazendo a ronda e vigiando a ronda pelas cidades. Então, ele não poderia estar preso a nenhum tipo de mulher e não poderia estar casado, porque atrapalharia o serviço dele. Após os 25 anos, ele poderia sim, então, casar-se. Ou ele poderia ter um relacionamento, um caso, mas casamento não, família não, porque isso poderia impedir ao trabalho de um dos centuriões, dos capitões, até porque o recurso financeiro, e todos queriam, como hoje, eu não sei mais hoje, né, mas antigamente todo mundo queria ser militar, e nessa época não era diferente. Era uma aposentadoria que passou a ser do primeiro século em diante, com 25 anos de idade se aposentava, começava com 16, aos 37 anos já estava aposentado um soldado militar naquela época. Então, era novo, tinha uma estabilidade, todo mundo queria ser. E, por ser Cornélio, vamos supor que ele tinha 37 anos, fosse casado, não era velho. Eu estou com 46, pareço que estou com 18. Né? Olha assim, olha, minha beleza, o esplendor da minha beleza, a minha pele, né? Parece mais lisinha desse jeito, né? Nada, nem barriga, parece um tanque. Você pode ver, né? Perfeito, né? Isso é porque o pastor diz que ele é humilde. Só que o pastor ainda perdeu para mim na humildade, que eu sou mais humilde do que ele. Sabe porque eu sou humilde? O mais humilde que tinha, o Senhor está com o Senhor na glória, sentado à destra do Pai lá. Então, quando ele subiu, ele deixou a humildade dele comigo. Então, ela está comigo, isso é porque eu sou humilde. Então, você vê que Cornélio, aos 37 anos, poderia estar jovem ainda, então estaria casado. Então, ele era um capitão dessa, e se localizava nessa cidade, chamada Cesareia Marítima, tá? Aí vai dizer cidade marítima. Essa cidade tinha por nome, antes de Herodes colocar o nome dela, ela tinha o nome de Torre de Estrato. Era uma cidade antigamente, vamos supor assim, não vou, gente, pelo amor de Deus, tá? É só pegar uma referência, tá? Vamos pegar lá em Piíba, né, pastor? Lá em Piíba, era como se fosse em Piíba, assim, mais ou menos, Santa Isabel, desconhecida, não muito valorizada, era assim essa cidade de Cesareia. Mas quando Herodes toma o poder, ele assume o poder, ele transforma essa cidade, porque ele era ambicioso, ganancioso, então ele transforma essa cidade como Salomão. Então ele faz, você vai ver depois também a respeito do templo de Israel, que só ficou pronto o terceiro templo no ano 63 para no ano 70 ser destruído. O cara inteligente pra caramba, fez um templo maravilhoso para abrir a porta do templo de Jerusalém, para fechar a porta do templo. Imagina, pastor, gente, com uma porta dessa aqui, precisava de 200 homens para fechar a porta do templo em Jerusalém. Agora você imagina como que Herodes, que reformou o templo em Jerusalém, precisava de 200 homens aproximadamente para poder fechar a porta do templo. E Herodes tinha esse hábito, essa ambição de coisas grandes, coisa luxuosa, grandiosa, e aí ele faz essa cidade, se transforma numa cidade povosa, uma cidade grande. Ele faz um teatro que tinha aproximadamente 4.000 lugares no teatro. Ele faz portos ali. Então ele investe na cidade, a cidade fica muito povoosa, e essa cidade é formada por gentios e por judeus, mas na sua maioria gentios que habitavam nessa cidade de Cesareia. E aí nós encontramos nesse relato esse homem chamado Cornélio, que ele estava ali nessa cidade de Cesareia, habitava ali por causa do seu posto de capitão e pela sua condição social ali nessa cidade de Cesareia. E era uma cidade no qual a visão que Pedro tem, né, Pedro vai ter uma visão dessa cidade, na qual Deus revela para ele, colocando vocês dentro do contexto, essa cidade, que acontece com esse homem chamado Cornélio, é que Pedro ele tem uma visão de Deus, né, ele tem uma visão assim de um lençol e de uns animais impuros. Só você ler o texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque tem a segunda chamada da ceia. E aí você vai ver que Pedro ele tem aquela visão, olha aquele lençol lá com aqueles animais impuros, é uma chamada que Deus dá para Pedro para pregar o evangelho para aquela cidade de pessoas formadas ali, na sua maioria, de gentios ali naquela cidade. Uma pessoa em qual os judeus, né, os israelitas, judeus são a mesma coisa, só mudam por causa de fases, que são aquelas pessoas em que não tinha esse tipo de relacionamento muito aproximado com os gentios. Então, eles não tinham essa ideia de muito relacionamento, de aproximação com as pessoas que não fizessem parte da sua religião judaica. Os judeus tinham
uma característica de ser muito individualista, por causa da tradição, eles eram muito tementes a Deus. Não é porque eles se prenderam muito à religião. E muitas pessoas, isso, por ser muito temente a Deus, eles já achavam que a obediência que eles tinham que ter a Deus era tão grande que eles tinham medo até de se relacionar com outro tipo de povos para que eles não se tornassem impuros e já não pudessem mais, assim, então, ter direto acesso ao Pai. Então, os judeus, ele tinha essa preocupação muito grande de se relacionar com outro tipo de povos. Por isso que você vai ver isso tudo lá no Antigo Testamento. E aí, quando a gente para com esse texto, que ainda já está no Novo Testamento, mas nós precisamos entender que os discípulos ainda estão vivendo uma era do Antigo Testamento, um pensamento religioso do Antigo Testamento, um pensamento judaico envolvido pela religião judaica. Então, ele está todo envolvido ainda naqueles princípios ainda, e isso você vai ver claramente também no apóstolo Paulo, uma dificuldade muito grande que Paulo tem de poder entender e poder expandir a ideia do cristianismo, essa expansão do cristianismo. A gente está no livro histórico de Atos, escrito por Lucas Atos, que ele quer apresentar a iniciação da menina, da nova. A nova agora, a igreja, no seu início, ela ainda é uma menina, ela está se expandindo, então ele demonstra a expansão desse evangelho, chegando às outras comunidades, até porque nós vamos ver que os apóstolos, eles tinham uma dificuldade ainda de lidar, de quebrar os princípios religiosos, quebrar esses princípios que eles aprenderam do judaísmo, da religião, e se expandir e fazer com que o evangelho se expande, para que Deus agora, que Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, quando foi lá, morreu por mim e por você. Hoje é muito fácil, é lindo, maravilhoso, ó, beleza, lindinho. Pregar, Jesus Cristo morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário, a Trindade, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje o termo nem é muito utilizado, né? Mas a Trindade, porque senão você vai começar a entrar na questão de platônica, né? Dualismo de Platão. Então, já não é muito usado, mas sabemos que somos formados por corpo, alma e espírito. E aí você vai ver essa ideia hoje fácil na nossa ideia de, hoje espírito. Mas os discípulos não tinham. Eles só tinham a ideia que existia apenas um Deus, eles eram monoteístas. E quando eles não adoravam a Deus, e quando eles se aliavam a outro Deus, falavam monolatria, porque se envolvia com outros deuses. Então, eles dividiam o templo com o Deus de Israel e o templo com o Deus idólatra. Então, nesse momento, para quebrar isso, é muito difícil quebrar isso dentro da cultura judaica. Eles abrirem mão disso para entender agora o que é o Evangelho de Deus e o que é a transformação do Evangelho de Deus na vida das pessoas. E muitas das vezes a gente também tem esse tipo de pensamento. É muito difícil a gente compreender e começar a quebrar princípios e saber o que era a expansão do Evangelho e fazer a diferença do Evangelho e fazer com que o Evangelho se expande e ser transformado pelo Evangelho. E aí me preocupa muito uma ideia que as pessoas têm a respeito de lideranças religiosas e muitas questões ministerial. Tem muitas pessoas que elas são presas, ficam presas a achar que Deus não vai usar ela, que Deus não vai abençoar ela, que o Evangelho não pode chegar com poder e glória sobre a vida dela, que ela não pode ser um diferencial na família dela, que ela não pode ser uma bênção, que ela não pode fazer isso, que ela não pode fazer aquilo, porque ela não tem um cargo religioso, ela não foi chamado para aquele ministério, ela não está ali trabalhando como um diácono, como obreiro, como um pastor, presbítero, apóstolo, bispo, ela não está dentro desse clã religioso. Então ela se trava muito e se prende muito e acha, e auto se culpa e auto se flagela, achando que Deus não o chamou para fazer e que a vida dela não pode ser transformada e que ela não pode abençoar, que ela não pode ganhar as pessoas e que a vida dela não pode ser transformada. E aí, quando nós cai nesse relato, nós vamos ver que Deus muda completamente a história do entendimento, e principalmente aqueles também que são religiosos, que estão presos à religião, eles acham que não podem, porque acham, eu não posso me envolver com isso, não posso me envolver com aquilo, ainda estar preso à religião e não entende a expansão e a pregação do Evangelho. E às vezes tem pessoas que não são crentes, não são líderes de ministério, não estão trabalhando, não são pastores, não são evangélicos, trabalhadores da obra do Senhor, mas só o fato de entender que Deus é poderoso, faz muito mais de alguém que simplesmente veste a roupa para trabalhar na obra do Senhor. E isso que Deus quer quebrar no pensamento de Pedro, com Cornélio. Cornélio era um gentil,
um homem que simplesmente conhecia a lei judaica, conhecia a tradição judaica, porém tinha provavelmente, por ele dizer, que a palavra de Deus diz aqui, que ele, quero trabalhar com vocês, a característica de ser piedoso, ele era temente a Deus, tá? E ele era temente piedoso e temente a Deus. Há duas ideias a respeito, até de falar de ser temente a Deus, porque